Eu não sabia da importância daquilo. Só que existiam dois biomarcadores naquela época em que eu não tinha noção do tanto que era importante, o da saúde mental e da saúde emocional. Colaborando nessa época também, que eu não estava, diríamos assim, hoje fazendo uma retrospectiva, né? Eu estava muito bem fisicamente, mas eu diria que mentalmente eu não estava bem. Maravilha, maravilha. Entramos aqui ao vivo. Nosso segundo episódio, nosso segundo podcast entrando no ar hoje. Então, muito bom. O primeiro começou com o pé direito, fazendo uma abordagem geral do que é realmente a saúde funcional. E o feedback foi muito positivo. Hoje eu pedi uma enquete aí para várias pessoas do tema de hoje, desse podcast incrível. E hoje eu vou dar uma abordagem geral sobre algo que eu nunca falei assim, talvez dessa forma, porque surge assim. Então, o pessoal chegando por aí, tudo bem? Gente, como é que surge realmente tudo isso, né? Quem é o Sandor de fato, né? O Sandor, quando você entende claramente que a educação física vem dessa mudança de jornada, tudo bom, gente? Chegando por aí, o Sandor sempre foi uma pessoa muito esforçada. Uma pessoa muito esforçada em tudo que ele fazia, era muito dedicado, diríamos assim, um excesso de foco, um excesso de empenho. Nunca foi um aluno bom, né, na faculdade, nem na escola, era uma pessoa muito voltada para o esporte realmente. E aí o que ocorre é que depois da faculdade surge uma pós-graduação em São Paulo, em que me destaco muito nessa pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E nessa pós-graduação desperta muito o interesse por estudar e aí a coisa realmente passa a fluir. Minha mãe fez doutorado, meu pai fez mestrado, meu pai era da educação física e minha mãe da área de educação, na parte de antropologia, professora universitária. Então eu acabei juntando os dois e nos meus exames de profissional surgia sempre como médico e educação física para eu fazer. E eu não sabia, isso aí no segundo ano, né? Eu não sabia que eu iria, depois de 20 anos, unir a educação física com a medicina. Nunca tive ideia que isso iria, até porque eu nunca passaria na faculdade de medicina naquela época. Mas o que acontece, tudo bom, gente? Chegando por aí, estamos ao vivo aqui no podcast 2, segundo episódio. Hoje falando um pouquinho desse contexto histórico, do motivo que levou muitas coisas que aconteceram, quem é o Sandro, qual é a história dele. E aí eu faço a faculdade de educação física, sou um aluno realmente mediano, diria, nunca despertando para algo, sempre voltado para o esporte. E depois na pós-graduação em São Paulo, com os professores da FMU, surge o grande encantamento, né, para o estudo, pela dedicação. Passo a ser um dos melhores alunos da faculdade, né, também com grandes profissionais, Frank Bacurau, GG, que faleceu, uma das referências de biologia e fisiologia do exercício, Patrícia Brum, Cláudia Forjaz, tive aula com o Negrão, com vários profissionais realmente, né? Pessoal chegando de Caruaru, tudo bem aí, Alexandre, pessoal Eduardo, como é que tá, Eduardo? Tudo bem, meu amigo? Schneider. E aí o que acontece? Na pós eu me destaco, estudo osteoporose, isso aí em 98, daí surge uma segunda pós-graduação que eu vou fazer. Conheço o professor Roberto Simão, que é uma grande referência, né, na área de treinamento de força. Queria dar aula em pós-graduação e ao mesmo tempo comecei a fazer um mestrado na Católica. E quando eu comecei a estudar osteoporose, eu já tinha um estúdio personal em Brasília, o primeiro estúdio personal aberto em 1996, que o Schneider quase comprou esse estúdio de mim, está até aqui ao vivo, e eu já trabalhava com doenças reumáticas. E o que é interessante destacar disso? Que naquela época surgia uma doença em que eu trabalhei pela primeira vez em 1996, que é fibromialgia. E eu não tinha ideia que aquela doença poderia ser tão impactante para a qualidade de vida das pessoas, onde eu me torno depois uma grande referência em doenças reumáticas. Já comecei a dar aulas em congresso, em reumatologia, em 2000, no Congresso Brasiliense, aqui brasileiro de reumatologia, com a doutora Ana Patrícia me chamando. Conheço depois... o meu orientador de mestrado foi o Martim Botaro, uma pessoa que me ajudou muito também.
E aí nós temos a tese de mestrado voltado para hidroginástica, treinamento de força e osteoporose. Foi bem legal, onde a gente publicou alguns trabalhos e mostrando o impacto do exercício físico para a osteoporose também. Daí surge o doutorado, onde eu conheço o Dr. Leopoldo, que ele me abre a perspectiva para estudar doenças autoimunes reumáticas, e surge a doença chamada lúpus, né, na minha vida, que eu não tinha ideia do que era essa doença, uma doença extremamente complexa, né, também. E aí ele pede para eu estudar, montar um projeto para ele. Eu fui lá, montei um projeto voltado para lúpus. E aí descobri que não tinham trabalhos na época sobre treinamento de força e pacientes com lúpus. E aí nós montamos um projeto para pacientes com lúpus e avaliar a aptidão física e outros aspectos voltados para comparar um grupo com lúpus com um grupo controle. Nós estamos falando aí de 2005, praticamente 2006, onde eu começo a estudar essa doença, começo a conhecer o Dr. Leopoldo e começo também a frequentar o ambulatório de reumatologia no Hospital Universitário de Brasília. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a análise comparativa desses grupos, eu percebi claramente que existia um grande problema, que era pessoas que tinham lúpus e que tinham problemas também relacionados à parte psicoemocional, social também. O que ocorre? Que essas pessoas tinham problemas físicos, mas tinham também problemas de ordem psicoemocional. Por isso eu comecei a trabalhar com escalas como o SF-36, uma escala que mede 6 domínios da qualidade de vida. Então, dor, vitalidade, saúde emocional, social, percepção de capacidade física, limitações para aspectos físicos, vitalidade. Eu comecei a trabalhar, comecei a avaliar essas pacientes e nós aí chegamos a avaliar mais de 250 pacientes com lúpus na época. E aí foi a primeira vez que eu comecei a me deparar com análises psicométricas, né? Tudo bom, PH? Tudo bom, pessoal do time Black chegando por aqui? Tudo bom, Ítalo também? Então, o que ocorre? Eu comecei a me deparar com análises psicométricas. E eu falei, poxa, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou medir essas coisas? Né? Meu negócio aqui é força, é treinamento, para que eu vou ficar... Mas eu tinha que fazer porque todos os trabalhos voltados na época tinham essas escalas. E aí comecei a trabalhar com escalas de sonolência, escalas de sono, vários aspectos. Então percebe claramente que o que acontece é que naquela época, né? Tudo bom, Thiago? Naquela época, eu comecei a me deparar com uma fusão da parte física com a parte mental. Exatamente. Por quê? Porque eu precisava de medidas físicas e começar a medir a parte psicoemocional, onde surge sim o primeiro momento, em que eu, já no doutorado, comecei a entender que existia um pescoço para cima. Exatamente, tinha um pescoço para cima. E eu comecei a entender que tinham medidas para isso. E aí você começa a perceber claramente quanto era importante essas medidas, porque essas pacientes que tinham, né? Tudo bem, Ana Paula? Levei os meninos na escola, viu? Tá tudo certo. Então, essas pacientes que tinham SF36 baixo, em vários domínios, tinham também efeitos negativos em relação à doença. Não só o lúpus, como artrite reumatoide, como depois câncer, como depois doenças psicoemocionais, várias doenças tinham relacionados ao SF36 baixo. E aquilo começou a me chamar a atenção, e aí daí eu comecei a medir também em pessoas teoricamente saudáveis da academia. Eu comecei a criar um modelo de avaliação da saúde funcional inconscientemente naquela época, onde eu colocava esses questionários. Nós estamos falando aí, gente, de 2008, mais de 11 anos atrás, eu já trabalhando com análise psicométrica. Eu não sabia da importância daquilo. Só que existiam 2 biomarcadores naquela época em que eu não tinha noção do tanto que era importante, o da saúde mental e da saúde emocional. Colaborando nessa época também, que eu não estava, diríamos assim, hoje fazendo uma retrospectiva, né? Eu estava muito bem fisicamente, mas eu diria que mentalmente eu não estava bem. Com certeza pela sobrecarga de coisas, né? E aí surge depois filho, 2010, 2011, com doutorado, com todo o estresse envolvido em várias coisas do meu dia a dia. E aí eu passo a medir, né, também ter essas medidas para as pessoas em geral que chegavam para mim, além de força, percentual de gordura, capacidade cardiovascular, eu media esses aspectos.
E ficou bem claro para mim que existia uma dicotomia, uma diferença em que as pessoas que tinham não só a parte física boa, mas que essas medidas psicométricas influenciavam diretamente, principalmente medicamentos que ela utilizava, o sono que ela tinha, a própria percepção de saúde que ela tinha também. E aí começo a fazer essas medidas em escala, né? Começo a medir mais realmente a capacidade psicoemocional, surgindo modelos e mais modelos sendo implementados, onde eu fazia isso no Excel. Comecei a cobrar consultas, né, com isso. Na época eu cobrava R$300, né, para fazer consultas, as pessoas cobravam R$50 para fazer avaliação, eu cobrava R$300. E aí comecei a ter uma sequência de dados na mão, muitas informações, pessoas chegando, né, com que eu tinha mais informações. E aí depois o que acontecia? A pessoa chegava para mim, eu fazia aquela consulta e já começava a dar direcionamentos, talvez de uma forma um pouco intuitiva, além do treino. Eu prescrevia treino de corrida, treino de força, só que eu começava a falar já 10 anos atrás, dorme melhor, o que você está fazendo para a sua saúde emocional? Eu não tinha noção, o tanto de pesquisa que já tinha sobre mindfulness, meditação, sobre sono, sobre melhora de ansiedade. Eu tinha conhecimentos gerais, mas não era algo específico. Daí então eu começo a me deparar com pesquisas e mais pesquisas. Quando eu termino depois do doutorado, eu fecho, percebo que as pacientes com lúpus tinham realmente uma pior saúde física, isso era fato, e vários componentes do domínio do SF36 pior, no entanto, não tinham uma saúde mental pior do que o grupo controle. E aquilo, na época, eu não chamei atenção. Depois começamos a fazer trabalhos com o grupo de saúde síndrome metabólica e outros grupos mais, e parecia que a saúde mental sempre realmente era um pilar que não era. Obrigado, pessoal. Então qualquer pergunta pode ficar à vontade também. E eu comecei a perceber claramente que tinha alguma coisa na saúde mental, e que depois eu percebo que é o grande problema da população mundial. Em certo dia, há uns 10 anos atrás, eu me deparo com um vídeo de uma pessoa chamada Benson, que é o Harry Benson, que é justamente do Instituto Herbert Benson nos Estados Unidos, que ele é um médico emérito de Harvard, em que ele começa a estudar, né? Tudo bom, Bruno? Começa a estudar. E o que ele fez? Ele é um professor emérito de Harvard, um cardiologista, e ele cria uma disciplina em Harvard, né, chamada, fala Rob, go! Chama uma disciplina em Harvard chamada Mind Body Medicine. E automaticamente ele começa a pesquisar o efeito. Porque olha só que bacana isso. Ele estuda há 40 anos atrás que as pessoas que tinham estresse aumentavam a pressão arterial. Beleza, isso aí nós já sabíamos. E ele começa a descobrir que isso vai causar efeito renal, existiu o efeito do jaleco branco para elevação da pressão arterial, e começa a surgir pessoas para ele, falando, então por que você não estuda o contrário? Como é que baixa a pressão arterial? E aí surgem os primeiros alunos para ele que estudavam meditação, e ele começa a entender que existia uma fisiologia, uma neurofisiologia para baixar a pressão arterial. E ele fala, não vou estudar meditação porque esse negócio aí não dá certo. Daí ele começa a verificar o potencial efeito, olha só, o potencial efeito da meditação para a redução de pressão arterial. Por isso que ele começa a estudar os monges. Então, quando o Benson ele tem essa grande sacada, ou seja, se eu me estresso, a pressão sobe. Tudo bom, Isa? E como é que eu faço para diminuir? E aí ele vai estudar profundamente a neurofisiologia. Ele começa a estudar profundamente o que pode ser feito para melhorar a saúde mental e emocional e reduzir também a carga estressora em relação ao sistema límbico emocional e cardiovascular também. Essa grande sacada do Benson faz com que ele comece a entrar em uma nova jornada de estudos. E esses estudos são realmente voltados para a parte psicoemocional. Quando o Benson percebe que existia um grupo de pessoas, principalmente monges, ele vai lá no Himalaia e começa a estudar esses monges, e aí percebe claramente que eles tinham uma neurofisiologia diferente. Exatamente. E essa neurofisiologia diferente,
ele começou a deparar com pessoas que tinham uma capacidade psicoemocional tão grande, de ter uma redução da pressão arterial, que ele fala, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. E aí ele começa a fazer uma série de análises de estudos com esses pacientes e começa a perceber que eles tinham a capacidade de reduzir a pressão arterial. Então o que o Benson fez? O Benson chegou e ele foi para o Himalaia, começou a estudar esses monges e começou a entender o que eles faziam, que meditação era essa. E essa meditação chamava meditação Tummo. E eles começavam a fazer alguns tipos de respiração profunda, principalmente, onde eles conseguiam, eles conseguiam elevar a temperatura corporal. Faz você aí rapidinho, pra você ter uma ideia. 20 respirações bem profundas. Vamos lá, só pra gente ter uma ideia. Percebe que a temperatura corporal sobe? Por que a temperatura corporal sobe? Você está hiperventilando. E eles faziam isso por um longo período de tempo. E elevavam até 7 graus a temperatura corporal. Eu faço isso todo dia, inclusive. Então, quando o Benson descobre essa meditação, entra nesse estado, ele percebe claramente que ele tinha que estudar mais esses indivíduos. E o que ele passa a fazer? Análise transcraniana, ressonância magnética, estudo epigenético, começa a fazer uma série de estudos com esses indivíduos, e aí sim ele passa a descobrir uma técnica chamada Relax Response, que ele passa a prescrever em Harvard para os pacientes dele. Olha só, essa técnica tão simples, tão profunda, poderia mudar a neurofisiologia daquele indivíduo. Oi Clarice, como é que tá aí? Tudo bom? Então poderia trazer essa essência do que realmente causaria. Então vamos lá, vamos fazer um brainstorm aqui. Ciente que o Sandor não era aquele aluno excepcional na faculdade. Ele vai lá, faz a pós-graduação, mestrado, doutorado, cai aí no doutorado, começa a encontrar medidas psicométricas, começa a encontrar... Porque olha só, gente, vamos para a rota direitinho novamente. Eu comecei a fazer análise psicométrica, comecei a entender que as pessoas tinham um pescoço para cima. Tinham um problema emocional, mental. E aí eu comecei a me deparar com um problema. E quando eu me deparei com um problema, eu tive que buscar uma solução. Quando eu comecei a buscar uma solução, eu comecei a buscar artigo. Quando eu comecei a buscar artigo, eu comecei a encontrar pessoas. Encontrei a referência. Quem era a referência? Era o Benson. Comecei a me aprofundar. Comecei a treinar. Comecei a repetir. E comecei a prescrever. Isso começou a mudar toda a minha rota do que eu tinha de modelo de educação física na minha vida. E eu já estava, e meu doutorado foi na Faculdade de Medicina do UNB. E eu comecei a dar aula para médico. Então, quando eu comecei a entender esse modelo, e eu vi que o Benson era médico cardiologista, ele trabalhando com Mind Body Medicine, o modelo começa a se consolidar. Entendeu? Então, a partir desse momento que o Benson estuda essa neurofisiologia alterada, que ele queria estudar o que causava a elevação da pressão arterial, ele estuda o que baixa a pressão arterial. E aí, nesse momento, tem um estudo bem interessante dele, publicado na Science, em 1900 e, se não me engano, 79, onde ele mostra claramente que as pessoas faziam meditação, faziam essa meditação específica, eles conseguiam baixar o metabolismo deles em um nível menor do que o metabolismo do sono. Exatamente. Olha que incrível. E o que acontecia? Uma redução da atividade, principalmente, que atividade? Atividade parasimpática. Diminuindo o tônus vagal e principalmente pessoas, ele começa a estudar pessoas que tinham problemas de tireoide, problemas ligados à parte emocional, e ele começa a criar uma série, inclusive tem um vídeo dele bem legal, em 1983, ele falando sobre isso. E aí ele começa, pessoas que têm vício, transtornos de ansiedade, pessoas que têm depressão, e aí começa uma série de estudos, né, mostrando que essa técnica Relax Response poderia ter um efeito positivo. E aí o Sandor cai na real, né, nós estamos falando aí já em 2010, 2011, do período ali, né, do doutorado, já realmente terminando o doutorado, onde eu tenho a minha primeira crise de pânico, um desespero total, né, eu saio para correr para um lugar e não consigo voltar para casa, e aí aquilo começa a entrar em conflito comigo, porque eu falo, poxa, os meus pacientes têm isso, eu tô doente também,
eu tenho que estudar, eu tenho que começar a viver isso todo dia. E aí, com cada vez eu começo a aprofundar mais, começo a encontrar outros autores, Jon Kabat-Zinn, o Arnold Koenig, vários outros, o Davidson, vários outros autores, começando realmente a construir o modelo da saúde funcional, onde realmente eu tinha já muitos dados na mão e eu comecei a me tornar cada vez uma referência nisso. Todo mundo me taxava de louco, né? Porque eu começava a falar de ansiedade, de estresse, de depressão. Já tinha vários artigos publicados, isso aí o Sandro já tinha se tornado já uma autoridade, sempre dando aula em congresso. Lembro que em 1999 foi a primeira vez que eu fui no Cela Physics. Já em 2012 eu fui convidado como professor, e aí em 2005 eu publiquei meu primeiro livro, né, Treinamento de Força, tá até por aqui, no qual tinha um capítulo que era sobre artrite reumatoide, está por aqui, e principalmente, vou pegar aqui se eu pego aí. Eu tinha um capítulo sobre fibromialgia, principalmente, e aí esse capítulo de fibromialgia, eu falava de fibromialgia já nessa época, fibromialgia tem um capítulo específico, porque a fibromialgia foi a grande luz, e as coisas começaram a se conectar. Então, eu sempre tive muito paciente, eu sempre tive muito aluno. Por quê? Porque eu sempre cobrava mais do que os outros. Claro, naturalmente, que eu entregava mais. Eu sempre estava além. Só que eu digo para vocês, tá? Sandro, depois do doutorado 2012 ali, ainda não era um grande profissional. Ele não tinha essa visão sistêmica que ele tem hoje. Muita coisa aconteceu. Eu já estava falando sobre isso, eu estava vivendo isso, só que eu não tinha um modelo na minha cabeça claro. A partir de, principalmente 2012, 2014, que eu rompi com algumas coisas na minha vida principalmente, comecei a estudar mais, comecei a voltar a fazer meditação, comecei a fazer cursos, eu comecei a introduzir isso nos meus alunos, até que eu comecei a ter coragem de falar isso para eles. Para no seu dia, para nesse momento, o que você está fazendo antes de dormir. Comecei a introduzir técnica de atenção plena. Há 3 anos atrás fiz um curso de Mindfulness com Pedro Lobo, e aí eu comecei a incorporar isso, né? E aí surge realmente de uma forma bem grandiosa, onde em 2016 eu termino meu pós-doutorado, crio a plataforma. Mas eu diria que existe um lado acadêmico do Sandor muito forte, tá? Muito forte. E tem um lado mais forte do Sandor, que é um lado da prática, da vivência, da experiência, onde ele vive isso todo dia, tá? Onde ele pratica isso com ele mesmo e principalmente ele tem a capacidade de pegar a ciência, ele tem essa capacidade, ele tem essa capacidade de viver isso com ele e ele tem essa capacidade de aplicar nos seus alunos. Então são três grandes virtudes, né? Tudo bom, professor Vanto? Como é que tá aí? 3 grandes virtudes que o Sandor tem. A capacidade dele buscar a ciência, dele aplicar com ele mesmo e dele reproduzir isso com seus alunos. E aí surge uma outra virtude que é ter a coragem de fazer isso. Pouca gente tem coragem de viver, de se expor. E eu estou sempre rompendo, sabe? Quando você rompe as barreiras, você tem que ter coragem, como o próprio Benson foi ridicularizado por mais de 20 anos por Harvard. Muita gente criticava o que eu fazia, entendeu? E hoje tem academia agora fechando. Tem gente agora fazendo 1001 coisas relacionadas à academia. Todo mundo está botando meditação, está botando mindfulness, tem um cantinho, estão querendo trabalhar o ser humano de uma forma sistêmica. Beleza, beleza. Então, porque não tem, na verdade, né, gente, outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é esse para todo mundo, entendeu? O caminho, todos irão para lá, todos irão para esse caminho. Porque é o caminho do autoconhecimento. É o caminho onde hoje uma academia tem que entregar muito mais, que um personal tem que entregar mais, que o médico tem que entregar mais, em que o fisioterapeuta tem que entregar mais. E essa é a grande busca. Porque quando o Sandor faz isso com ele passa a entender claramente que ele tem que mudar, ele tem que melhorar, e ele passa a prescrever isso. E aí surge o método SAFE, que é justamente saúde funcional em equilíbrio, onde eu trago esse conceito, que tudo vai influenciar na sua saúde. Fala, Marcão, como é que tá, meu amigo? Tudo bom? Max Wanderson também, do Rio de Janeiro. Então, muito bom, o pessoal estudando aqui. Pode estudar, Wanderson, que o negócio é bom. E esse é o caminho. Então, começa a entender o modelo que é saúde funcional, que é tudo que interfere na sua vida. No momento que você acorda, no momento que você dorme. Então, assim, aquele Sandor, que literalmente era um aluno de faculdade mediano, ordinário, eu até brinco com meus alunos, era vagabundo mesmo, ele se torna uma referência a partir do momento que ele
estuda profundamente, onde eu tenho um grande pai que é um orientador de doutorado que me dá uma grande oportunidade de aprender e cada vez mais aberto a isso. E aí com a plataforma da saúde funcional fica fácil de medir, fácil de avaliar e eu tenho essas métricas para isso. A partir do momento que eu tenho essas métricas, né, tudo bom, professor Marcos, como é que tá aí? Bem, meu amigo? Direto do Rio de Janeiro. Com as métricas, ficou fácil para você. Ficou fácil para você, meu amigo. Porque o que eu já passei de perrengue, o que eu já passei de sendo chamado aí de doido, o que eu já passei de situações que o que você está fazendo, hoje você não vai ter mais esse trabalho. A situação ficou fácil. Entendeu? Há 15 anos atrás, exatamente. Você lembra do meu primeiro livro, né? Tá aí, ó. Mas lembra de você, outro dia você até botou aqui, ó. 15 anos atrás. Então hoje tá fácil para você. E eu sei que principalmente os profissionais de saúde estão doentes. Então o que eu sugiro para você entrar na jornada? Vive isso. Aqui, ó. Marco Pérez aqui. Já entrou Ítalo. Já tô tanta gente aqui que se curou primeiro. E começou a se cuidar, começou a entender quem é ele mesmo, quais são os sabotadores, e começou a prescrever e começou a ganhar dinheiro. E começou a vender isso de uma forma genuína. Por quê? Porque eu vivo isso todo dia. Eu sou isso 24 horas. É isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que eu ensino na faculdade, né, Isadora? Tá aí, ó, eu ensino isso aí, entendeu? E agora tá fácil para você. Tá fácil. O mais difícil eu já fiz. Agora você pegar, você quer artigo, te dou um monte. Quer uma plataforma da saúde funcional? Te dou uma plataforma, entendeu? Lançou lá no seu, na Católica, eu tava lá de olho, exatamente. Então, assim, você quer uma plataforma? Você tem. Você tem um método? Você tem. Você tem um mentor? Você tem. Você tem artigo? Você tem. Caramba! Aqui é o professor Darlan. Ô, meu querido Darlan, você tá bom, meu querido? Bom demais. Depois de mestrado, foi quando, hein? Faz uns 5, 6 anos. Então, hoje, o que eu quero para você, né? Nesse podcast 2. Podcast 2 é para trazer minha jornada que foi sofrida pra caramba, que doeu muito. Não foi fácil não, meu amigo. O negócio aqui não foi brincadeira. Foi muito perrengue para chegar até aqui. Mas é isso que eu quero, que o seu jogo seja mais fácil. Porque eu quero que você, como profissional de saúde, valorize sua profissão. E eu, na essência, sou profissional de educação física. Eu quero a minha bandeira, senão minha profissão vai morrer. Minha profissão vai morrer porque treininho acabou. Treininho tem na internet. Então, quando você pegar esse podcast, você vai assistir lá do início. Cara, olha o que eu tive que passar para chegar aqui. Hoje eu tenho 46 anos, sou Z5, maratonista, 14 maratonas, 28 meio Ironman, um Ironman. Tenho uma família linda, tenho uma esposa maravilhosa. Minha mãe passou por 2 cânceres, tratei dela dos 2. Meu pai teve uma prótese de quadril, tratei dele, entendeu? Me cuido todo dia, minha alimentação é impecável, faço minha meditação, faço meu treino, vivo isso todo dia, não dependo de ninguém, de instituição nenhuma, o Sandro é totalmente independente, dou aula por hobby em faculdade, amo o Nieuro, por hobby, adoro o Nieuro, adoro meus alunos, não preciso do Nieuro, não paga minhas contas, adoro, tô lá há 16 anos, fundei o curso lá, maravilhoso, bom demais. 16 não, foi 2006, faz 13 anos, né, 14 anos. Então, eu tô aqui por mim mesmo, pela minha força, pelo meu trabalho, entendeu? Pelo que eu construí, porque eu que construí isso aqui, foi eu. E eu sei que lá na frente, muitos aqui estão vendo, sabe disso, construí o meu legado. E eu adoro todas essas pessoas que estão aqui, estão me seguindo, porque eles estão se construindo, estão indo junto comigo, estão aprendendo. Tá aí Jorge Brito, entrou agora, 20 quilos, perdeu, time da mentoria Black. Nós estamos fazendo, gente, uma nova era. Uma nova era sim. É uma nova era da saúde funcional. Onde se você não for para lá, você vai morrer. Você não vai ter tempo para cuidar de você. Porque sabe o que os alunos querem? O que os pacientes querem? Eles querem sim algo mais. Só que eu vou falar, o meu próximo podcast, sabe o que vai ser? Já estou até na cabeça. Nós criamos um aluno parasita. Personal viciou em aluno parasita. Sim, hoje, como eu vejo a dificuldade para o aluno entender o que eu quero para ele. Porque fala, não, personal fica comigo 5 horas. Pô, eu estou mudando seu estilo de vida, estou educando você, a gente tem que mudar uma nova cultura. A gente tem que fazer mais consulta, atender mais online, estruturar um modelo de trabalho e que o aluno siga sozinho e não seja um parasita nosso. Eu quero que vocês façam os comentários aqui embaixo, depois desse podcast, se você concorda comigo.
Você percebeu que a gente está mudando de rota? Olha isso, olha isso. É algo maravilhoso. Quem concorda aí, dá um alô, dá um joinha com a gente. Quem está ao vivo também. Então eu tenho certeza absoluta, que daqui a 2, 3, 5 anos nós vamos estar muito mais online. Nós vamos estar muito mais como consultores, como educadores, e não como babá treino, tirando treino anilha. Entendeu? Se tu tá o dia inteiro tirando peso de leg press, desculpa, meu amigo, tu vai ter uma hernia de disco logo, você vai travar a coluna como eu travei. Eu já travei 3 vezes a coluna com o aluno. Isso aí nós vamos morrer. Entendeu? É um treino na semana, 2 no máximo com ele, no máximo o resto dele é sozinho. É sozinho, ele seguindo, ele, porque não precisa de você. Você tem que educar ele para não precisar de você. E aí depois você ser um consultor dele. É muitas vezes o que o nutricionista faz, que o médico faz, entendeu? É algo realmente muito maior. E isso, gente, vai se tornar algo muito mais caro, muito mais valioso para a pessoa. E aí muitas vezes o meu maior concorrente é aquele professor que cobra 50, 100 reais para montar treininho, mas depois todos voltam para cá, porque nenhum educa ele como eu, nenhum entrega como eu, e o que a gente vem fazendo no Método Safe, eu tô cheio de gente aqui que tá ao vivo e sabe que eu tô falando que é verdade, entendeu? Então esse segundo podcast é para mostrar minha jornada, o que eu tive que passar, o que eu tive que ser, o que tive que estudar para chegar até aqui, e não é à toa que em outubro agora, 20 a 23 de outubro, eu vou estar em Harvard com o Benson, vou estar estudando, vou estar aprimorando, vou estar com o cara que me abriu toda essa porta, né? Então, aqui tem o professor Flávio, minha esposa foi diagnosticada com síndrome de Hashimoto e o médico dela aumentou a dosagem de medicamento. Vou iniciar o P8SS com ela. Perfeito, não adianta. Tá, mas o que gera o aumento redução dessa função tireoidiana? O próprio Benson tem uma aula fantástica falando sobre a importância do mente-corpo. Muitas vezes, quanto você tem a capacidade de sim controlar a sua parte mental, sua parte emocional, para você estar mais tranquilo, não ter uma sobrecarga. Uma das doenças mais comuns é da tireoide. Coitado da bichinha, o tanto que ela sofre com a gente. E principalmente as mulheres, né? Então, gente, tem alguma pergunta aí final? Deixa aqui. Podcast 2, sucesso, fantástico, compartilhando essa minha história. Obrigado aí, pessoal, por isso. Semana que vem nós vamos ter mais um podcast. Tô com vários temas. Me mandem direct de temas que vocês querem. Vai ter podcast toda semana. Eu acredito que vão ser 1 ou 2 episódios. Isso aqui vai pegar e a gente tem que entregar, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que fortalecer a nossa área. Alimentação, o que você acha, que influencia, maravilha. Dá um feedback. Tô anotando tudo, manda um direct pra mim, porque esse é só o começo e eu vou entregar muita coisa de alta qualidade, porque eu sei que o caminho de todos é aqui, ó. Não tem outro. É saúde funcional com equilíbrio, sem método safe ou com método safe. É saúde funcional, é sistêmico, é integral. Boa tarde para todos, obrigado aí, segundo podcast, a jornada do Sandor Balsam, né, diríamos assim, de vagabundo para referência, é mais ou menos o que aconteceu na minha vida, mas com muito aprendizado com esses 3 pilares, né? O que eu realmente tenho de capacidade de estudar, de aplicar em mim mesmo e com os meus alunos também. Abraço para todos, grande abraço. Semana que vem estamos juntos de novo para mais um episódio desse podcast Nova Era com a Saúde Funcional. Então lembrando também, pessoal, de deixar aqui seus comentários aqui embaixo, suas perguntas, se inscrever aqui no canal. Tô com vocês, podcast vai crescer, podcast vai evoluir. E é isso que a gente quer, trazer um conceito muito maior de saúde para as pessoas. Beleza? Abraço grande, até o próximo podcast. Clica lá, se inscreve, já aciona o sininho de notificações e deixa sua pergunta e comentário também. Tchau, tchau e até a próxima.